Ok. Então sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 16 de março, são 8 horas e 32 minutos. E eu peço desculpas a vocês, eu peguei uma gripe aí muito forte. Da gripe eu tô melhor, o problema é a tosse, que ainda tá pegando um pouquinho. E até foi por isso que eu abandonei vocês. Tá com eco? Confirmem aí pra mim, pessoal, porque eu até desliguei o som aqui, desliguei o som também aqui, olha, da transmissão. Muito eco. Que estranho. Mas alguém além da Roberta tá escutando com eco ou não? Não? Roberta, acho que... Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui tá tudo certo na configuração da transmissão do som. Tá um pouco abafado. Tá bom? Bom, então vamos lá, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá, deixa eu sair do Facebook. Ah, legal. Vamos ver aqui. No chat do Facebook está só a Letícia por enquanto. Então, bem-vinda, Letícia. E no chat do live stream nós temos a Arlete, o Caio, agora não sei se é Jacob ou Jacob, o Jefferson, o Luiz, a Roberta, o Thiago, o Watson e o Wender, por enquanto. E nós temos 31 pessoas acompanhando, das quais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com a do Facebook estão logadas aqui no chat. Então, para você que não está logado, se você quiser acompanhar, fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, você precisa se logar no chat aqui, ou via live ou via Facebook, tá? Então, só para vocês saberem. E como é de praxe, né, ao final da aula, eu farei algum sorteio aí entre o pessoal que ficar durante a transmissão, participar, ok? Bom, como eu tinha comentado no chat, eu não tive tempo de rever os vídeos da série Exercícios de AutoCAD, que é a série que está em andamento, né? Dei uma paradinha para fazer a série de texturas, né, que foi uma coisa que eu já tinha prometido lá no grupo do Facebook, mas como eu não lembro, né, quais foram os exercícios que eu já tinha resolvido dos livros, tanto 2D quanto 3D, então, para não ter problemas de repetir exercícios que já foram dados, hoje a aula vai ser um pouquinho diferente, né? A Roberta aí tá perguntando quem que viu o anúncio desta videoaula na página AutoCAD para construção de edifícios. Ela deve estar tramando alguma coisa aí entre os seguidores dela. Bem-vinda, Roberta. Bom ter você aqui com a gente de novo, tá? Então, vão conversando aí com a Roberta no chat. Quem tá vindo pro live através da página da Roberta, provavelmente aí vai ter alguma coisa para vocês. E Roberta, fica o meu convite para que você também faça um live, né? Acho que já está na hora de você nos dar, né, aos seus fãs, né? Eu também sou sua fã, nos dar aí a honra de uma aula grátis, online, ao vivo, né? E no que você precisar aí para fazer as configurações do live e tudo mais, eu tô com você. Você pode contar comigo. Não tem coragem? Bom, pessoal, vamos dar coragem pra Roberta aí, né?
Ó, o Adson concorda. Oi, Rick, bem-vindo. Bom, pessoal, eu vou sair um pouquinho aqui do chat, até porque eu nem liguei o notebook, não deu tempo. Então, às vezes eu vou estar voltando aqui para ver como é que estão as coisas, mas vamos começar, né? Bom, como eu não tinha nada preparado para a aula de hoje, aí vocês falam, pô, mas a Lu vem para dar aula e não tem nada preparado? Quem sabe faz ao vivo, né? Quem que fala assim mesmo? Então, hoje eu quero começar uma introdução ao 3D e quem sabe aí algumas dicas, algumas coisas assim bacanas para vocês, né? Tá? Ao vivo não, Roberto. Bom, a gente ainda vai convencer a Roberta, pessoal. Não se preocupem que a gente ainda vai convencer a Roberta a fazer uma aula ao vivo, vai ser bem bacana, tenho certeza disso. Então vamos lá. Eu tinha programado, até porque tá para sair aí o AutoCAD 2014, né? E eu me perdi aqui nas contas, eu achei que o anúncio, né, da versão 2014 seria essa semana, e não foi. Provavelmente vai ser lá para o final do mês. Então, já de antemão, vocês já fiquem sabendo que assim que o 2014 for lançado, eu vou fazer um live para vocês, para mostrar as novidades, tá? E tem novidades muito bacanas. Tá bom? Essa tosse. E melhorou, pessoal, tava bem pior. Então, vamos lá. Bom, 2013, né, a interface do 2013, que é essa interface com ribbons, ela foi lançada, né, a partir da versão 2009 no AutoCAD, tá? Então, quem tiver aí 2009, 2010, 2011, 12, 13, acredito que não tenha problemas em acompanhar isso, tá? Deixa eu ver aqui, tá tudo bem. Roberta, a Roberta tá perguntando o que eu vou sortear. Não sei, Roberta, ainda não sei o que eu vou sortear, mas durante a aula eu vou mostrar algumas novidades que estão por vir aí para vocês, tá? Coisas novas, coisas boas, vocês vão gostar. Então vamos lá. Voltando aqui para o AutoCAD, a interface então é praticamente a mesma, né? A diferença é que em algumas interfaces a barrinha de Workspace está aqui em cima, em outras ela está aqui embaixo, mas enfim, isso é o de menos, tá? Então vamos lá, para começar um 3D, nós vamos selecionar aqui o Acadizo 3D, tá? Bom, provavelmente o meu AutoCAD fique um pouquinho lento, tá? Porque eu desliguei aqui a aceleração de hardware, tá? Porque ela entra em conflito com programas de transmissão ao vivo. Então ela dá muito erro e por isso eu desliguei, tá? Então provavelmente o AutoCAD em alguns momentos ele vai ficar um pouquinho lento, mas vai dar pra gente trabalhar bacana, tá? Ok, então nós temos aqui o espaço 3D, certo? Primeira coisa que vocês têm que saber em relação ao espaço 3D é como utilizar aqui o ViewCube, tá? Por padrão, o espaço 3D é mostrado no modo Perspective, tá? Mas eu já vou adiantar para vocês. Melhor forma de trabalhar, de você começar a modelar ou precisar editar alguma coisa, primeira coisa que você deve fazer é mudar para o modo paralelo, tá? Isso vai te salvar muita dor de cabeça em relação ao zoom, ao pan e tudo mais. Além do que vai ficar um pouquinho mais leve para você trabalhar também, tá? O modo perspectiva a gente usa mesmo só quando tá com a configuração de Sun Sky ativada, tá? E quando você quer um render assim mais legal, com posição de câmera no modo perspectiva, tá ok? Fora isso, opte sempre pelo modo paralelo, tá? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta.
Roberta, eu não posso sortear o Combo CAD 3D porque eu não falei com o Kleber. E parte do material do Combo CAD 3D é dele. Então, eu não tenho como sortear o Combo CAD 3D sem falar com ele. Talvez numa próxima aula que a gente aborde 3D, eu fale com o Kleber antes e se ele topar, né? Aí a gente faz o sorteio de um Combo CAD 3D, tá? Diego, bem-vindo. Samuel, Ravila ou Ravila, me perdoe, eu não sei aqui se eu tô lendo certo. Nossa, nós já temos 6 no Facebook, então bem-vindos João Paulo, Danilo, Tiago, Márcio, Letícia também. O Danilo diz que tem uma dúvida em relação a CTB. Tá, Danilo, eu vou tirar essa dúvida sua mais no final da aula, tá ok? Deixa eu ver aqui. Com acento agudo no primeiro A. Tá bom então, Rávila. Desculpa e obrigada por ter me avisado aí, certo? Nossa, tá cheia a sala hoje, que bom. Então vamos lá. Bom, pessoal, então voltando aqui, ViewCube sempre no modo paralelo, tá? Aí nós vamos mudar o Workspace. Vejam que nós temos o 3D Basic e o 3D Modeling, tá? O 3D Basic são os comandinhos básicos mesmo de 3D, certo? Eu geralmente nunca trabalho com o 3D Basic, porque por mais que seja um desenho básico, você vai utilizar algumas ferramentas que não estão aqui, tá? Então, esqueça o Workspace 3D Basics e vamos direto para o 3D Modeling, tá ok? Bom, aqui nós temos em Home as ferramentas básicas, né? De criação, box, cilindro, cone, etc. As ferramentas também básicas, Extrude, Loft, Revolve, Sweep, daí o Polysolid, o Press Pull, né? O Smooth, que é mais para malhas, né? E daí nós temos aqui também dividido por outras tabs, né? Então, tudo junto aqui, o que é referente aos sólidos, que são as chamadas operações booleanas, o Surface, o Mesh, depois o Render, e para 3D parou aqui, tá? Isso daqui são ferramentas que a gente utiliza mais em 2D, tá? Aqui também temos os Visual Styles, tá? Mas Visual Styles a gente pode acessar diretamente aqui da área de trabalho, desse controle aqui que nós temos, tá? Não sei se vocês já tinham visto, mas olha, nós podemos dividir a tela, tá? Em até 4 viewports, isso no Model Space. Nós podemos mudar aqui qual é a vista que a gente quer visualizar, né? Se é top, bottom, left, right, front ou isométrica. E aqui são os estilos de visualização, os chamados Visual Styles. Então, para a gente trabalhar em 3D, sempre que eu vou modelar alguma coisa, eu opto pelo wireframe, tá? Ô Caio, obrigada. Tá dizendo que é para prestigiar a minha volta. E eu com essa tosse ainda tá incomodando, mas vamos lá. Ok, bom. Para quem não sabe nada de 3D, a primeira vez que faz um box é, eu fiz um box no AutoCAD. Mas faz parte. Eu também, quando não sabia nada de 3D, a primeira vez que fiz uma brincadeirinha ali de 3D, também achei o máximo. Mas é assim que a gente começa. A gente não deve desmerecer nada, todo mundo tem os seus méritos, tá? Então vamos lá. O box é o comando que cria caixas no AutoCAD, tá? Ele é parecido com o comando retângulo. Então você vai clicar 2 pontos diagonais opostos e depois o terceiro ponto vai definir a altura desse box,
tá? Você pode entrar com valores ou você pode desenhar o box à vontade, olha, clicando 2 pontos e depois o terceiro. E daí, para definir as medidas, você acessa o Properties, seleciona o box e aqui, olha, você define as medidas que você quer, o length, o width e o height. Então, vamos colocar aqui 150 por 200 por 70, tá? Outra maneira também de você editar o box, tá? Editar o tamanho do box, além do Properties, é com as grips. Olha, então se você clicar e arrastar, você pode aumentar aqui. Veja que aparece 2 valores, olha. Esse que está sendo atualizado com a caixa de fundo branco, 127, depois 186, daí 35, é o quanto você quer a mais, né? O quanto você quer extra ao valor que já tem. E se você utilizar a tecla Tab, você volta para o valor total, tá? Olha, então aqui você define um valor total, tá? E não mais o quanto você quer a mais ou a menos, tá? Então, dica bem simples, ó, é clicar no grip e trabalhar com o Tab para vir aqui no valor total. Então, vamos colocar aqui 320, olha lá. 200, certo? Ó. Vamos colocar aqui 110. Então, assim, é bem simples de você editar. Isso tanto no box quanto todos esses aqui, eles têm as grips também, tá? Deixa eu dar uma olhada lá. Nossa Senhora. O pessoal que está chegando agora via Facebook, sejam bem-vindos, né? Vanessa, seja bem-vinda, Gilberto, Fabiana, todos vocês, tá? Eu fiquei um tempo sem dar as aulas ao vivo por causa de problemas de saúde mesmo, né? Mas eu tô melhorando e estamos aqui, né? Bom, em relação à altura também, olha, tem essa gripe aqui. Então, quero definir uma altura total, eu vou lá no Tab e escolho aqui aonde aparece o valor total. Vou colocar 200, olha lá. Tá? E outra dica também é o seguinte, se você aperta o Ctrl, a tecla Ctrl no teclado, antes de clicar aqui num vértice, numa das arestas, tá? Você veja que aqui apareceu uma gripe vermelha, olha. Então, clicando nessa gripe vermelha, olha só o que eu posso fazer com esse box. Estão vendo? Ó, se eu mover para o lado com o F8 ligado, deixa eu desligar o Snap, eu posso deformar essa caixa, tá? E se eu desligar o F8, que é o orto, eu também posso trabalhar aqui em Z. Olha lá. Isso com o Ctrl ligado. Tá? Somente apertando a tecla Ctrl antes de clicar na aresta. Ó. Então, deixa eu mudar aqui pro conceitual. Então, vocês podem criar, por exemplo, né, um telhado de 2 águas, é fácil, olha só. Você faz um box,
Vou colocar uma medida qualquer, tá? Aí, eu vou pegar aqui uma linha do meio pra cá. E pra cá, tá? Deixa eu mudar para o wireframe aqui, tá? Uma outra dica que eu dei também numa das últimas aulas foi, onde é que está? Aqui, o imprint, tá? Então, eu quero que essa linha faça parte da caixa como uma aresta, tá? Então, eu seleciono o sólido e seleciono a linha, para que ela seja impressa, né? Como uma aresta. Então, veja que agora ela faz parte, tá? Aí, eu venho com o Ctrl, seleciono aqui, abaixo do lado de cá, e abaixo do lado de cá. Claro, existem muitas formas de fazer a mesma coisa no AutoCAD, né, pessoal? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de como vocês podem transformar um box em um telhado de duas águas, tá? Simples, né? Também poderia fazer de outra forma, né? Eu poderia fazer um polígono de 3 lados, qualquer. Mudar para vista de topo, é só digitar plan e dar enter 2 vezes, tá? Deixa eu rotacionar isso daqui. Aqui. Vou abaixar aqui. Ok. Vamos voltar para paralelo. E daí aqui eu posso usar o Press Pull ou o Extrude, tá? Eu gosto muito do Press Pull, ó. Prontinho. E para deitar esse telhado, essa base de telhado de duas águas, nós podemos utilizar o 3D Rotate, ó. Simples. Então, eu vou pegar aqui o endpoint como base, vou selecionar esse círculo, essa circunferência vermelha, na verdade é o eixo, então eu vou girar em torno desse eixo, tá? Ó, clico ali para definir um ponto base, né? E clico para girar, e tá pronto. Olha lá. Fácil, né? Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Ah, é, o Adson, Nós temos duas cachorrinhas aqui em casa, uma que é mais tranquila, que é a Shiva, e essa que é meio aloprada, que é a Tara. Então, se cai uma pena do outro lado da rua, ela se atenta aqui, né? Então, vocês desculpem, mas não tem como, não tem como segurar, né? A baixinha aqui, a nossa branca azeda. A gente brinca, chama ela de machorra. Ela não é uma cachorra, ela é uma machorra. Ai, ai. Luiz, eu uni a linha ao sólido com o imprint, tá? Então, é simples, ó. Tem um sólido qualquer. Deixa eu mudar aqui para o wireframe de novo, tá? Assim como eu uni a linha, eu poderia unir também uma spline, né? Vamos pegar aqui um mid. Mid. Ó, então, estão vendo a spline aqui? Paralelo. Ok. Mais uma dica para vocês sobre o ViewCube. Sempre que vocês clicarem aqui, ele vai voltar para a vista corrente dele do ViewCube. E a vista corrente dele é o Perspective,
tá? Então, uma dica para vocês que estão começando o 3D, para não ter que vir aqui toda hora e selecionar o paralelo, define aqui uma vista, tá? Por exemplo, essa em que eu tenho os objetos um pouco mais perto e não tão longe. Clica com o botão direito no View Cube e clica aqui, olha, Set Current View as Home. Então, ó, toda vez que eu clicar aqui agora no View Cube, ele vem direto para essa vista já no modo paralelo, tá? Evita da gente ter que vir aqui toda hora e mudar de perspectiva para paralelo, tá? Continuando aqui, Luiz, olha, eu tenho aqui um box e tenho uma spline que está em cima desse box, tá? Então, olha, ela está exatamente em cima, tá? Então, é só você vir aqui, olha, no Imprint, seleciona o box, Enter, opa, box, e daí a spline, e dá Enter, tá? Aqui no caso, olha, o que dá para fazer aqui, no caso, com a spline, né, impressa, né, no box, ó. Com o Press Pull eu posso brincar, olha. Estão vendo? É simples, não tem segredo, pessoal. Eu sempre digo, o AutoCAD é uma brincadeira, tá? Para quem tá começando, não pode ter medo do AutoCAD, do 3D, tá? O 3D, encarem, para quem tá começando agora, encarem o 3D como uma brincadeira de quebra-cabeça. Vocês têm ali os comandos básicos, tá? Para auxiliar vocês, vocês têm o Properties, que permite que você edite, né, o tamanho desses objetos básicos. Vocês podem fazer isso através das grips também, como eu já demonstrei, tá? E vocês podem criar outros objetos também, além desses, que não são básicos, a partir de formas fechadas, tá? Então, por exemplo, a partir de círculos, eu posso criar cilindros, tá? Então, eu tenho aqui o comando cilindro do AutoCAD, que é uma forma básica, mas se eu quiser criar um círculo, a partir de um círculo, eu também posso. Eu posso utilizar tanto o Press Pull, quanto o Extrude, nesse círculo, olha. E tá pronto, tem um cilindro, tá? Deixa eu ver. Ô, pessoal, obrigada. Respondendo aqui o pessoal que está no Face, as aulas ficam gravadas, vocês podem assistir direto aqui no live mesmo, tá? Mas eu sempre gravo as aulas pelo Camtasia também, porque as aulas que são gravadas através do software do Livestream, elas não ficam em boa resolução, tá? Elas ficam meio, assim, muito baixa a resolução. Então, o que eu faço? Eu gravo com o Camtasia, edito em HD e coloco no YouTube, tá? Então, daí depois eu passo para vocês o link do YouTube para que vocês possam ver. Pessoal, aí pode me adicionar no YouTube, no Facebook, tá bom? E façam parte aí da nossa comunidade, tá ok? Geralmente hoje é sábado, eu acho que até segunda ou terça, se o Camtasia não travar de novo, né? Porque a última aula eu infelizmente perdi, o Camtasia deu pau e não travou. Mas se o Camtasia não travar, até terça-feira no máximo, essa aula já tá no meu canal do YouTube, tá ok? Então vamos lá, né? Ô Diego, eu tô dando o CAD básico, você já quer partir para um telhado colonial? Vamos devagar aí, senão vai assustar o povo que tá chegando agora. Tá bom? Uma esfera, já chegamos lá, Gemerson. Vamos voltar para o AutoCAD. Deixa eu só fechar aqui esse Drawing 1 para não ficar pesando ali, não ficar aparecendo, porque mais atrapalha do que ajuda, né? Então vamos lá, vamos fazer um tour
pelos básicos, né? Então eu já mostrei para vocês o box e algumas dicas também. Cilindro, ele pede o ponto central, então você clica na tela, o ponto central, o raio e a altura. Assim como no box, você pode editar esses valores através do Properties, ó, ou através das gripes aqui, olha, direto no sólido, tá vendo? Ó, e aqui a altura, tá? Sim, tinha uma coisa que eu queria mostrar também para vocês, tá? Que é o Dynamic UCS. Quando o Dynamic UCS está habilitado, ele seleciona uma face como uma face, tipo assim, se você quer fazer algum objeto nesta face inclinada, como é que a gente fazia antes? A gente fazia o objeto fora e depois alinhava a essa face, né? Então, olha, com o Dynamic UCS ligado, o AutoCAD ele já rastreia a face que você quer, ó, e já faz o objeto inclinado a ela, baseado nela, ó. Estão vendo? Então, esse Dynamic UCS evita de você ter que girar a UCS para que você possa criar um novo objeto, se você quer ter uma face como base para a criação desse novo objeto, tá? Então, quando não tinha o Dynamic UCS, quando não tinha essa função, geralmente a gente precisava girar a UCS, que é esse ícone que aparece aqui no cantinho, tá? Para isso a gente tinha esses comandinhos aqui, olha, todos esses aqui que são comandos de controle de UCS, tá? E tem também um comando das Express, que é o Real Time UCS, que é o RTUCS, tá? Esse comando eu usei muito e ainda uso, porque às vezes o Dynamic UCS, acreditem, às vezes ele mais vai atrapalhar do que ajudar, tá? Então, às vezes, eu gosto mais de utilizar o RTUCS. Então, basta digitar RTUCS e ir pressionando a tecla C do teclado. Só pressionando, sem Enter, pessoal. Notem aqui essa UCS do canto, o que vai acontecer com ela? Olha, estão vendo? O Z agora veio para cá e o Y para cima. Vou pressionar C novamente. O C é a opção Cycle, que é essa daqui, olha. Olha lá. Aí quando chegar na posição que eu quero, basta dar Enter. Vejam que o grid, ele ficou na vertical aqui, porque o grid ele sempre vai estar baseado no eixo, nos dois eixos, o X e Y, tá? Então, é como se eu tivesse pegado o terreno, o chão, e colocado esse chão de pé, ó. Então, qualquer objeto 2D que eu faça, esse objeto 2D vai seguir o plano XY, tá? Então, RTUCS, ó, quero mudar agora para cá, ó. Vocês estão conseguindo perceber aqui como que esse círculo tá ficando? Ó, vou fazer um retângulo para vocês verem melhor aqui. Às vezes o círculo ele dá uma enganada, né? Então, assim, se eu quero fazer um objeto fora de uma aresta, de uma face aqui, que eu não queira selecionar com o Dynamic UCS, o Real Time UCS, ele é excelente para isso, ó. E para voltar para o padrão, o CS, Enter, Enter, ó, fazendo um círculo aqui no padrão, um retângulo no padrão, estão vendo? Então, o Real Time UCS
Às vezes, né, em alguns casos, ele dá mais, ele é muito melhor de utilizar do que o Dynamic e o CS. Deixa eu ver se tem alguma dúvida em relação ao Dynamic e o CS. Diego, no caso o CS é para girar a UCS para que então você faça as janelas. E sim, você pode utilizar esse comando para fazer as janelas. Então, olha, por exemplo, deixa eu pegar aqui o PolySolid. Eu estava falando dos comandos básicos e acabei indo para o CS e não continuei nos comandos básicos, né? Então, vamos lá. Vamos tentar seguir uma certa ordem, né? Ok, já foi box, já foi cylinder, agora vamos para o cone. Então, o cone, pessoal, é praticamente igual ao cilindro, exceto que vai ser um cone, tá? Ó. Aqui, tá. Vejam que quando eu aciono aqui o Properties, eu tenho essa grip também aqui, olha, que é o topo do cone. Então, por padrão, o topo do cone tem o raio 0, mas eu posso aumentar esse raio. Olha lá, posso fazer um cone cortado, né? Vamos ver aqui uma altura de 100, olha lá. Então, eu posso definir aqui o top radius, tá? Como 0, e ele vai ser o cone mesmo. Ou eu posso definir um valor aqui de um raio, tá? E também posso definir isso através aqui das gripes, olha. Posso fazer até invertido, tá? E o orbit, pra gente orbitar aqui com o modelo, tá? Eu gosto de usar o orbit via teclado, tá? Mas eu também posso utilizar sem pedir o comando, tá? Então, basta apertar a tecla Shift no teclado e apertar a bolinha do meio do mouse, que é o screw, né? E daí mexer com a bolinha e o Shift apertado, você tem o orbit aqui também, olha. Direto na tela. Então, girando a bolinha sem apertar nada, a gente tem o zoom. Apertando apenas o screw, que é o botão do meio, nós temos o pan. E com a tecla Shift pressionada no teclado e com o botão do meio pressionado no mouse, nós temos o orbit, tá? Então, é bem básico mesmo, são dicas básicas para quem está começando no 3D, tá? Para quem não tem noção nenhuma de 3D, eu estou apresentando o 3D para vocês, os comandos básicos, e de quebra dando também algumas dicas. E espero que essas dicas também sejam úteis até para quem já tem algum domínio, mas ainda não tinha conhecimento dessas dicas aí, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui com a esfera, né? Então, ponto central da esfera e o raio ou o diâmetro, né? Então, olha, através das gripes eu também posso editar o tamanho total desse raio, vamos colocar 80, e também tenho acesso através do Properties, ó. Posso definir ou raio ou diâmetro, né? Sendo que o raio, obviamente, é a metade do diâmetro, tá? Tem um exercício que eu dou, que é para o pessoal começar a brincar com as formas básicas do 3D, utilizando os snaps, tá? Então, eu vou colocar aqui o snap center e o snap quadrante. Eu vou utilizar esses dois snaps aqui, tá? E deixa eu apagar isso daqui.
Com esses dois snaps, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui com um cilindro. Vamos colocar aqui 10 e altura de 250. Desculpa. Raio 5. Aí, agora sim. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um lápis. Então, olha, aqui em cima, agora eu vou pegar o cone, tá? Especificar o ponto central. Olha, ele vai pegar aqui o centro da face superior do cilindro. O raio, eu posso clicar aqui, aonde seleciono com o quadrante, ou eu posso digitar o raio, que é 5, tá? E aqui eu vou colocar 20, certo? Vou fazer também um outro cilindro aqui, olha, aqui mesmo. Pode ser no centro, com ponto 5, e aqui é a ponta do grafite, ó. Tá? E para completar, aqui embaixo, eu vou fazer a borrachinha, ó, esfera, no centro, até o quadrante. Pronto. Temos um lápis de cor, com formas básicas e utilizando apenas os snaps. Já sabiam fazer isso? Luiz, tem várias aplicações com imprint, tá? Pessoal, é ilimitado, né? Vamos falar a verdade. O 3D do AutoCAD, apenas com o básico, você consegue fazer muitas coisas. Então, o que eu falo pro pessoal? Olha, Luciana, eu tenho que fazer um desenho, eu tenho que fazer uma caixa, né? Eu quero representar uma caixa. Como é que eu represento uma caixa ou uma gaveta, por exemplo, né? Uma caixa oca, né? Sem a parte de cima, como se fosse uma gaveta mesmo. Então, olha, simples, tá? Eu posso utilizar um retângulo qualquer. Vou dar um offset qualquer. Aqui eu tô utilizando qualquer medida, tá, pessoal? E olha só. Primeiro, eu vou fazer o press pull aqui da base. Vamos colocar aqui. E agora, eu vou fazer o press pull do contorno. Pronto. Quer uma caixa mais rápida do que essa para fazer? Existe outra forma de fazer? Claro que existe. Você pode ter 2 blocos, por exemplo, tá? Ó. Aí, no caso aqui, eu vou ter que trabalhar com medidas, né? Vamos colocar 300 por 300 por 200, tá? Aí eu vou lá de novo no box, aqui, vou pegar qualquer medida também, vou colocar 200 por 200 por 150, tá? Aqui eu vou fazer um move, daí vou precisar de um snap endpoint. Ó, eu vou mover essa caixa para dentro dessa já centralizada, tá? Então eu vou utilizar o M2P, tá? Vou pegar aqui e aqui, M2P, aqui e aqui. Pronto, uma caixa já está dentro da outra. Ó. Aí o que eu faço? Eu vou lá no Subtract, seleciono sempre o maior, que é o que vai ficar, tá? Sempre o Subtract, a ordem é essa. Seleciona o modelo que você vai
furar no caso, ou vai ter uma parte subtraída, é o modelo que vai ficar. Dá Enter, e daí eu seleciono o outro sólido que eu vou utilizar para furar aquele primeiro, tá? Pronto, olha aí, outra forma de fazer caixa. Então, pessoal, basta você saber o basicão mesmo e ter imaginação, ter um pouco de lógica, um pouco de raciocínio, tá? Então, se você desmembrar, por exemplo, a peça que você quer representar em partes básicas, você pode construir parte por parte dessa peça, tá? E depois unir essas partes, tá? Para você ter então a peça completa, certo? Por exemplo, escada. Vamos fazer aqui, ó. Tenho um degrau, né? Como é que eu vou fazer uma escada? Ó, eu desligar o F8 para ficar mais fácil. Olha lá. Simples assim, pessoal. Com partes básicas, você consegue. Agora, você já tem uma vista 2D dessa escada. Vamos voltar para o plano aqui. Vou fazer um retângulo qualquer. Aliás, aqui. Aqui e aqui. Vou explodir tudo isso, vou apagar esses de baixo. E usar o Fillet para fechar. Ó, tenho aqui então uma vista, né, de uma escada. Como é que eu posso criar então o 3D a partir disso? Rápido e fácil, Press Pull. Pronto. E daí, aqui, e a gente gira. E tá pronto a escada. Olha. Então, você pode fazer a partir de formas básicas, tá? Copiando e utilizando os snaps para que essas formas fiquem com os pontos coincidentes, tá? Ou com Press Pull ou Extrude, a partir de um perfil 2D, né? De uma forma 2D, você também consegue fazer isso, tá? Como eleva a esfera acima das linhas de base? Já respondo, Caio. Deixa eu ver se mais alguém... Felipe quer saber por que a tela dele tá cinza e não preta. Bom, eu mudo a tela para preto, mas o Guilherme aí já respondeu, né? Obrigada, Guilherme, pela ajuda, tá? Deixa eu ver. O Diego quer saber se o comando é bom para projetar as paredes de uma planta baixa. Mas antes, deixa eu responder ali o Caio, deixa eu ver, como eleva a esfera acima das linhas de base, você quer dizer acima do plano, né? Então, vamos lá. Aqui no caso, metade da esfera ficou, ó, ficou para baixo do plano, tá? Então, o plano 00 é aqui, olha, se eu pegar o ID, o 0 é aqui, tá? Ó. Pegar o centro aqui, então a esfera, metade da esfera tá para baixo, né, do 0, certo? Aí no caso, para
Deixa eu fazer outra esfera aqui, olha, qualquer ponto que eu pegue aqui, pessoal, qualquer ponto livre, sem selecionar nenhum snap, tá? Ele vai estar sempre no ponto 00, tá? Ó, então vocês podem ver aqui, olha, aqui, essa malha aqui, ela indica o chão, tá? Vamos colocar aqui, então, um raio de 30, certo? Como é que eu vou elevar a esfera? Aqui, olha. Basta eu selecionar, clicar aqui no ícone do Z, desse eixo Z, e mover para cima 30. Pronto. Ela já está acima da linha base, que seria, no caso, o plano base, né? O eixo, o plano XY, que tem o Z igual a 0. Tá? Arlete, eu já ia falar do polissólide quando eu vi o Diego ali falando sobre as paredes de uma planta baixa, tá? Certinho aí, Caio, entendeu? Beleza, deixa eu ver lá no Facebook. Ô, Guilherme, obrigada. A Letícia tá dizendo que quando faz a casa em 3D, elas faz as paredes utilizando o polissólide. Não, Letícia, eu já ia falar disso. Eu adoro o polissólide para fazer parede também. Deixa eu mostrar para vocês aqui como fica massa de fazer parede com o polissólide. Eu acho muito legal. Então, olha, pessoal, o polissólide, ele já vem com uma configuração aqui de altura igual a 80 e o IDIT igual a 5. Então, o IDIT é a espessura da parede. Vamos colocar aqui, por exemplo, 15, tá? E o height, que é o H, é a altura. Vamos colocar 300, né? E daí vocês têm também a opção de justificar o polissólide, tá? Se é pela esquerda, pela direita ou pelo centro, tá? Desculpa a tosse, pessoal. Vamos lá. Aí eu clico o primeiro ponto. Ó, aqui no caso eu estou com o orto ligado, tá? Vamos fazer uma parede de 600 aqui. Giro pra cá. 800. Vamos fazer uma entrada aqui de 450. Aqui de 300. Perdi a conta. Deixa eu ver quanto seria aqui. 1000. 1050. Ó. Eu não sei se eu fiz a conta certa. Deixa eu ver. Parece que acertei. Uma vez na vida. Então, vamos voltar aqui pro Set Current View as Home. Por quê? Porque como ele estava com a vista anterior e eu apaguei os objetos, então quando eu clico aqui no Home, a minha casa vai para lá, né? Então, eu quero que ela fique aqui centralizada. Eu primeiro coloco ela aqui no centro, clico com o botão direito e peço Set Current View as Home, aqui. Então, olha, não interessa o zoom que eu esteja, ou o orbit que eu esteja, sempre que eu clicar em Home, ela vai vir para cá,